Hoje, a gente vai mergulhar num estudo devocional que toca num ponto bem desafiador para todos nós: o amor incondicional. A análise se chama Fundamentos no Amor, e a ideia é justamente tentar entender como é que a gente pode colocar em prática algo que, vamos combinar, parece ir contra a nossa própria natureza. E o estudo já começa com aquela pergunta que fica martelando na cabeça, né? Uma que com certeza todo mundo já se fez em algum momento. Será que dá mesmo para amar quem não merece? Tipo, alguém que na nossa opinião não fez por onde? É essa provocação que serve de ponto de partida para toda a reflexão. Bom, e para explorar essa questão a fundo, o devocional nos leva para uma história bem famosa, a do encontro entre Ananias e Saulo. E é exatamente aí, nesse ponto, que o estudo aponta para uma coisa que ele chama de a barreira humana ao amor. Vamos entender o que aconteceu. Pensa só na situação. Ananias recebe uma ordem divina, bem direta. Vai lá encontrar o Saulo. O Saulo, o maior perseguidor de cristãos daquele tempo. E qual é a reação do Ananias? Totalmente humana, né? Ele hesita. O estudo mostra que ele basicamente tenta dar um conselho para Deus, tipo, escuta, o senhor tem certeza? Sabe da fama desse cara? É aquela nossa mania, sabe? De tentar encaixar o que é divino na nossa lógica, no nosso medo. Então, essa reação do Ananias, que a gente super entende, né, é justamente o gancho que o estudo usa para apresentar a ideia central. A proposta é: vamos sair um pouco da nossa perspectiva humana para tentar entender a base do amor de Deus, que, segundo o texto, funciona com uma lógica completamente diferente. E olha só que interessante o contraste que o estudo coloca lado a lado. De um lado tem o nosso amor. Geralmente ele é condicional, né? Baseado no que a outra pessoa faz, no mérito dela, e ele muda, ele vacila. Já do outro lado tem o amor de Deus, que é apresentado como incondicional. Ele não se baseia em mérito, mas em graça. E é constante. Sacar essa diferença é a chave para entender todo o resto. E é aqui que está o coração do devocional, a tese principal. A obra de Deus no mundo não depende da nossa capacidade de amar, que, vamos ser sinceros, falha bastante. O texto é reto e direto nisso. Se tudo dependesse do nosso amor ser perfeito, a gente não sairia do lugar. Nada aconteceria. Simplesmente paralisia total. Tá, então peraí. Se a base não é o nosso amor, qual é o nosso papel nessa história toda? O que a gente faz? E é aí que o estudo faz uma separação bem clara entre o que é da nossa conta e o que é uma decisão exclusiva de Deus. A nossa missão, segundo o texto, é bem prática. Não é pra gente ficar julgando, é pra agir. É pra ir até quem tá cego, ajudar a pessoa a enxergar. É orar justamente por quem a gente tem mais dificuldade. O perseguidor, o corrupto, o ladrão. Resumindo, a nossa tarefa é ser um canal, levar o amor adiante. E nesse ponto, o estudo traça uma linha bem clara na areia. A gente não é fiscal do amor de Deus, sabe? Não é nosso trabalho decidir quem pode ou não pode ser amado, curado, liberto ou restaurado. Essa decisão, o texto deixa bem claro, é do Senhor. Ponto final. Olha, e essa frase aqui, ela resume perfeitamente a ideia toda do devocional. É uma virada de chave, sabe? É sair da posição de juiz e assumir a de servo. O chamado, de acordo com o estudo, é simples: levar amor para quem precisa, sem aquele filtro de será que essa pessoa merece? Aí a gente pode pensar, nossa, mas isso parece coisa de super-herói, é impossível. E sim, parece mesmo. Mas o legal é que o estudo não joga só o desafio, ele traz uma analogia muito boa, bem prática para a gente entender como fazer isso. É pensar no amor como se fosse um exercício de academia, uma musculação para o coração. Vamos acompanhar essa analogia. Primeiro, o desafio. Você encara o ato de amar como um treino mesmo. No começo, quando se tenta amar alguém complicado, o esforço é gigante. Parece que aquele peso é pesado demais, quase impossível de levantar. Mas aí, com a prática, insistindo, a transformação começa a acontecer. E aqui está o pulo do gato dessa metáfora. O peso não fica mais leve. A pessoa é difícil, a situação, talvez não mudem. O que muda somos nós. É a gente que fica mais forte. A gente desenvolve a capacidade de lidar com aquele peso que antes parecia que ia nos esmagar. Certo. E o que acontece quando esse treino deixa de ser só uma coisa individual e passa a ser um hábito de um grupo, de uma comunidade? É aí que o estudo aponta para um resultado final muito poderoso, a construção do que ele chama de uma cultura de amor. Mas o que é essa tal cultura de amor? O devocional explica. É um ambiente, sabe? Pode ser uma comunidade, um grupo de amigos, um lugar onde esse exercício de amar se torna tão comum que vira o normal.
Um lugar onde amar aquela pessoa que, aos nossos olhos, não merece, deixa de ser um ato extraordinário e vai se tornando, como diz o texto, cada vez mais fácil. E pra gente terminar, o estudo devolve a bola pra gente com uma pergunta bem direta. Depois de entender tudo isso, a base, a nossa missão, a prática, a questão vira uma coisa bem pessoal. Qual é o primeiro passo? Sabe, o menor passo possível que dá pra dar hoje pra começar a exercitar esse músculo do amor na nossa vida. Fica aí a reflexão.